Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico com transmissão na plataforma multimédia JE-TV. O nosso convidado deste programa é Virgílio Lima, atual Presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio Geral e candidato a um novo mandato 2022-2025 pela lista A, nas eleições que terão lugar no próximo dia 17 de dezembro. Virgílio Lima é Presidente do Conselho de Administração, depois de em 2019 ter substituído António Tomás Correia. Está há 44 anos no grupo. Antes da presidência da Mutualista, estava na administração da Associação desde 2016 e foi administrador das seguradoras, nomeadamente da Lusitânia, no período de 2009 a 2015. Dr. Virgílio Lima, começo por lhe agradecer o convite e ter aceito estar aqui neste programa do JE-TV. Vamos começar então por aquilo que é o programa da lista A. Tem algumas propostas que são uma novidade, não sei se mesmo ruptura, em relação ao mandato que está a cumprir até ao fim deste ano. O que é que tem de novidades nesta sua candidatura e porquê que estas novidades não foram implementadas até agora? Como disse, nós iniciamos esta função no final de 2019, dezembro de 2019, e, portanto, no ano 2020 e 2021, fizemos já um conjunto de mudanças substanciais face ao passado, nomeadamente em termos de estabilização interna e externa do grupo, onde havia algum ruído mediático, alguma intervenção mediática que afetava a atividade. Por outro lado, alterámos a estratégia do próprio banco, que estava muito centrado nas grandes empresas e que reorientámos para as famílias, para as PMEs e para a economia social. Por outro lado, foi um ano também de medidas estruturantes, impostas até pelo Código das Associações Mutualistas, com um plano de atividade a 10 anos e um plano de convergência para solvência, que, enfim, no quadro de um período de transição de 12 anos, que já só faltam 10, tivemos que definir essas medidas estruturantes, integrando as atividades de todo o grupo. Isto foi algo de substancialmente diferente, que obrigou a articular o grupo. E nessa medida houve todo um diálogo com as entidades de supervisão, com a tutela, onde se conseguiu um diálogo também tranquilo, construtivo, desbloquearam-se os estatutos que não estavam registados e que impediam o seguimento, e neste quadro houve de facto um virar de página que tem a ver com as exigências do próprio exercício de 2020, desde logo, enfim, até pelos efeitos da pandemia, mas conseguimos nesse contexto crescer na atividade, crescer no número de associados, obter resultados positivos na generalidade das entidades do grupo e, portanto, há aqui uma sedimentação, uma consolidação em termos de futuro que é fundamental concretizar. Há depois todo um conjunto de domínios que não puderam ser tratados, mas que são essenciais e estratégicos. Para além desta articulação da estratégia de todo o grupo, temos domínios ligados à satisfação das necessidades dos associados, em particular no domínio da saúde, onde pensamos que uma modalidade com uma dimensão eminentemente preventiva pode ser muito útil e mais barata, porque evitará o nível de sinistralidade habitual nestas questões da saúde. Na habitação, onde há carências muito grandes e onde temos possibilidade de corresponder às necessidades dos associados, e também no apoio na terceira idade, em que as pessoas normalmente têm um rendimento disponível menor, e podemos criar modalidades que ajudem durante o período de vida ativa a criar condições para, neste momento da sua vida em que estão mais carentes e têm menos rendimento, poderem ter custos muito mais baixos porque preparados ao longo da vida ativa. Por exemplo. Eu acharia que seria, de certa maneira, melhor concretizar, em termos práticos, quais são as medidas. Por exemplo, falou para a área de imobiliária,
falou de uma possibilidade de um contributo ao longo da vida em que garantia depois a propriedade do imóvel no fim. Queria também que falasse do agrupamento complementar de empresas, que considera ser uma medida para reduzir custos e, de certa maneira, uma espécie de uma reversão face àquela cisão que foi imposta entre a Associação Mutualista e o banco. E também falou de um comitê que reuniria os CEOs de todo o grupo. Isto detectou falhas na sua governação anterior que agora quer corrigir na próxima? Não, iniciaram-se um conjunto de medidas que têm que ter agora a continuação. O Comitê Estratégico do Grupo foi criado com os CEOs e os chairmans das entidades do grupo, que têm essas duas figuras, nas restantes entidades são os presidentes executivos, e que, em conjunto com o Conselho de Administração da Casa-Mãe, da Associação Mutualista, definimos exatamente as áreas onde podemos otimizar o funcionamento do grupo de um modo mais articulado, e foi neste quadro que se criou um plano estratégico para o grupo que contém a estratégia de cada entidade e as suas áreas de ligação. E também nesse Comitê Estratégico definiram-se exatamente áreas em que podemos obter sinergias que a separação, a que fomos obrigados em 2015, e bem, mas que obrigou a replicar um conjunto de estruturas com custos para os associados. Através de um agrupamento complementar de empresas, e à semelhança do que já fizemos no domínio do imobiliário, podemos criar formas de, em conjunto, trabalhar as áreas de logística com muito menos custos, com uma especialização maior e com uma qualidade de serviço também adequada a cada uma das entidades. Esta é, sem dúvida, uma área de redução de custos e de prestação de serviços de qualidade no futuro aos associados e aos clientes de todas as entidades do grupo. Mas esta redução de custos começou logo, nós fizemos uma substancial redução de custos no início de 2020. Revimos todas as áreas de custos e tivemos substanciais ganhos neste domínio, que concorreram para os resultados recorrentes positivos que a Associação observou no ano 2020 e também agora em 2021. Relativamente à questão da habitação, a solução é as pessoas terem acesso a uma renda acessível e, simultaneamente, irem preparando uma poupança através de uma modalidade associativa que lhe permite, no fim do período considerado ajustado para o período de pagamento de rendas e constituição desse fundo, adquirirem a habitação e ficarem com a habitação. Que alugaram a habitação, a casa que alugaram. A preços, a casa é um investimento da Associação para servir os seus associados com rendas ajustadas, justas, dado que a Associação não visa o lucro, mas que tendo uma componente que vai permitindo uma acumulação que no fim do período permite a compra da habitação. Isso é possível para 600 mil associados? É possível, nos 600 mil, muita gente tem naturalmente os seus problemas de habitação resolvidos, felizmente, uma esmagadora maioria, mas há franjas que não têm. Claro. E nós temos também, como uns associados têm necessidade de produto, de modalidades ligadas à poupança, outros à habitação, outros à saúde, outros ao apoio na velhice, outros a tudo. E nós, naturalmente, em função das necessidades de cada um, temos que ter uma oferta que permita ao associado escolher o que lhe interessa para as suas necessidades próprias e ter uma oferta em termos de modalidades associativas que respondam. Como, aliás, enfim, nós temos 181 anos e foi esta capacidade de adaptação da associação às necessidades de cada momento, de cada tempo, e dos associados que em cada tempo estiveram connosco e que ao longo destes 180 anos foram milhões e milhões de associados, é essa capacidade de adaptação às necessidades que explica a longevidade e, portanto, nós só temos que honrar este legado e continuar a fazer isso. Vamos agora para um breve intervalo e regressaremos já de seguida.
Estamos de volta com uma entrevista a Virgílio Lima, candidato a um novo mandato à frente da Associação Mutualista. Dr. Virgílio Lima, tem dito em vários fóruns que se fizéssemos hoje um balanço consolidado já teríamos resultados positivos. Eu pergunto-lhe se pode garantir aos associados que em 2021 as contas auditadas vão ser positivas, quer as consolidadas, quer as individuais. Neste momento as individuais são positivas na associação, nas entidades todas do grupo, exceto no banco, no conjunto do ano de 2021, embora no último trimestre tenham tido resultados positivos de 19 milhões. E se fizéssemos neste momento a consolidação do grupo, ele era positivo. No final do ano, em termos de contas individuais, há sempre a avaliação dos ativos principais do banco, nomeadamente os ativos principais da associação, nomeadamente o banco e as seguradoras, e nesse momento o que nós esperamos é que houve no passado um conjunto de imparidades, ou seja, de avaliações destas entidades que estiveram aquém do valor contabilístico e, portanto, obrigaram a criar imparidades, porque as entidades não estavam a cumprir os seus planos de negócio. O que neste momento está a acontecer, quer os seguros, já pelo terceiro ano consecutivo apresentam resultados positivos, quer o banco, apesar de negativo, muito menos do que estava nos seus planos, está também a cumprir os planos de negócio. Então, e em conformidade não se esperam mais imparidades. Mas como é que reverte as que já lá estão? É que as que já lá estão são 800, muito relevantes, de facto. 800 milhões, não é? São 800 milhões no banco e 200 milhões nos seguros. E como referia, cumprindo os planos de negócio, e estão a cumprir, não haverá mais imparidades. Há a possibilidade de reversão. Que nos seguros são muito prováveis, no banco vamos ver. Porque na medida em que cumpre o plano não haverá certamente mais imparidades, mas não estando ainda com resultados positivos no ano 2021, globalmente, pode não libertar imparidades, mas em 2022 vai ter resultados positivos seguramente. E, portanto, isto permite antecipar que, em termos de contas individuais, porque a Associação neste momento está em setembro com 17 milhões de excedentes de resultados positivos, todas as entidades do grupo estão com resultados positivos, exceto o banco. E as residências também estão? Estão. Mas estiveram negativas? Estiveram no ano 2020, em virtude da pandemia. Houve custos muito acrescidos, nós temos cerca de 1000 utentes e, embora viessem já num ciclo de resultados positivos, no ano 2020, em função da pandemia, tiveram resultados negativos. Mas em 2021 já estão positivos outra vez. Até o momento estão com 600 mil euros de resultados positivos. E, portanto, estamos aqui também, como dizia, com todas as entidades do grupo a gerar resultados positivos e o banco está ainda negativo, mas muito menos negativo. Mas a minha pergunta é, no fim do ano, os resultados vão ser positivos ou negativos da Associação Mutualista? Espero, é um exercício... Depois do registro de imparidades, obviamente. Claro, depois do registro de imparidades, espero que sejam positivos. Mas este exercício de avaliação de imparidades é feito com os auditores no final do ano, com os critérios habituais e com a evolução nas taxas de desconto. Nós esperamos seguramente que não haja mais imparidades e que haja libertação de imparidades, nomeadamente na área dos seguros. De que foi presidente durante um... De que fui membro do Conselho durante alguns anos, sim. 8 anos, fui administrador, sim. E fui presidente de uma das seguradoras da N Seguros, sim. Foi integrada, não foi? Foi integrada, entretanto, na Lusitânia. O Price diz nos seus relatórios que existe uma incerteza material relacionada com a continuidade da Associação Mutualista. Como é que comenta isto? Esta incerteza... Tem a ver provavelmente com os ativos por impostos diferidos que estão, de certa maneira, a suportar o capital próprio da Associação Mutualista, mas que a Price considera que não tem uma recuperabilidade garantida. Há aí duas questões. Uma é a continuidade, que tem sobretudo a ver com questões de liquidez. E o que nós observamos é que, quer em 2020, quer em 2021, tivemos uma margem associativa positiva, isto é, as poupanças que entraram são superiores aos reembolsos que se verificaram,
o número de associados cresceu e, portanto, nesta medida nós temos resultados e temos uma atividade em crescimento que nos permite esperar, tal como em 2020, que foi um ano extremamente exigente pela pandemia, porque a adesão associativa é um ato presencial, porque havia muito ruído e podia haver questões de confiança e, apesar de tudo, crescemos. E, portanto, se um ano de situação extrema e dificuldades extremas, como foi 2020, com a pandemia, com o ruído, com todo um conjunto de situações que vivemos, nós crescemos, não haverá seguramente em questões quanto à continuidade, problemas de continuidade, porque a adesão dos associados e o crescimento das poupanças está a observar francamente. E é difícil encontrar um ano de condições tão difíceis como foi o ano de 2020. Se nesse ano crescemos, não percebemos realmente este comentário à questão da continuidade, porque o ano 2020 veio provar, se dúvidas houvesse, que mesmo em situações extremas, a força e a confiança na marca e no trabalho de milhares e milhares de trabalhadores que desenvolvem atividade em todas as entidades do grupo, inspira e garante essa confiança e, portanto, não antevemos aqui quaisquer questões de continuidade como este ano bem demonstrou. Este ano 2020... E em relação aos DTAs. Exato. Os DTAs é um problema também mal... enfim... Os ativos por impostos diferidos, para explicar aos nossos espectadores, são os ativos por impostos diferidos que são considerados como capital na associação mutualista. Não são propriamente considerados como capital. Os ativos por impostos diferidos decorrem do facto de nós termos que observar o plano de contas das associações mutualistas e das entidades da economia social em geral, em que tudo o que entra é receita e só quando há reembolso por parte dos associados é que é considerada a despesa. Noutras entidades, quando entra uma receita, constitui-se a provisão inerente a essa responsabilidade. No nosso caso, essa provisão não é aceita como custo. E, portanto, nós pagamos IRC sobre essa receita. Receita, digo, não resultado. Mas temos o direito ao seu reembolso no momento em que o próprio associado utiliza as suas poupanças. E, portanto, são diferenças temporárias. Às vezes, 3, 5, 8 anos, 30 anos depois, nós temos direito a recuperar o IRC que pagamos no momento inicial, porque a autoridade tributária não aceita como custo as provisões técnicas, que são aceitas nos seguros e noutras entidades. E, portanto, são diferenças temporárias, mas nós pagamos num primeiro momento e temos direito ao reembolso no tempo, diferença temporária. E é aí que há a divergência. E isto é um ativo. É um ativo que nós temos direito a receber. Não é transacionável, não podemos vendê-lo a terceiro, mas temos direito a recuperar no tempo, mas é um ativo efetivo. Os auditores têm sobre isto uma posição ligeiramente diferente, que é a seguinte: eles não contestam o valor do ativo, contestam é a capacidade de recuperação desses DTAs. E invocando uma norma que, enfim, nós temos contestado e apesar, face a esta opinião da PwC, nós confrontamos esta opinião com a da Price, com a da KPMG, com a da BDO, dois outros auditores que têm uma opinião diferente. Criámos um grupo de trabalho interno com os melhores fiscalistas do país e revisores oficiais de contas e com membros do Conselho Geral, do Conselho Fiscal e do próprio Conselho de Administração, que ouviram os três auditores, a KPMG, a Price e a BDO, e que concluíram que a Price não tem razão na sua interpretação. Mais do que isso, pedimos o parecer especializado de dois professores, o professor Azevedo Rodrigues e o professor Pires Caiado, ambos catedráticos nestas áreas. Um foi bastonário da Ordem dos Revisores, o outro membro da Comissão de Normalização Contabilística, e que vêm dizer que a Price não tem razão, porque nós recuperamos efetivamente. Mas é relativamente pouco importante, porque a Price é que audita as contas. Sim, e tem legitimidade, mas o facto de ter legitimidade e ter uma determinada posição não quer dizer que essa seja a verdade. Por isso é que eles dizem reserva por desacordo. Não dizem que é por erro.
dizem que é por desacordo. E, de facto, nós não podemos concordar com uma situação que, na prática, observamos junto à autoridade tributária. Nós entregamos e temos direito ao reembolso, isto não é contestado. Se a prática é esta, como é que a interpretação de uma norma contraria a realidade? Não entendemos. Vamos agora fazer um breve intervalo e regressaremos já de seguida com a entrevista ao Dr. Virgílio Lima. Bom dia, estamos de volta com uma entrevista a Virgílio Lima, candidato à liderança da Associação Mutualista. Tem dito em vários fóruns que prevê retirar os ativos problemáticos do banco, que tem uma elevada carteira de mal parado e de ativos estressados. Como é que tenciona fazer isso sem registrar perdas no banco? Que já de si tem prejuízos. Nós identificamos, de facto, um volume significativo de ativos nestas condições, créditos em cumprimento e imóveis, que são ativos que não estão a produzir rendimento, estão a consumir capital, e, portanto, na Assembleia Geral do Banco, do início de 2020, referimos que esses ativos deveriam ser geridos de forma a libertar capital e a produzir rendimento e nessa medida, de algum modo, enfim, alteramos a estratégia do próprio banco, estava centrado até eu muito preocupado com financiamentos a grandes empresas e não a estes mercados naturais do grupo. Sim, mas que são... como é que vai retirar os ativos para um veículo sem registrar perdas? Eles, ao longo do tempo, têm vindo a observar a criação de imparidades, isto é, dada a dificuldade em recuperar esses ativos, vão sendo criadas a possibilidade... Imparidades. Imparidades. Como é que vai constituir o veículo? O veículo. Essas imparidades atingiram um volume tal que soma já cerca de 93% do valor dos créditos, o que, associado ao valor das garantias dos colaterais, das garantias reais associadas a esses créditos, permite que se atinja o valor nominal, sensivelmente, e que isto possa sair do banco sem afetar a sua conta de resultados. E vai para onde? Essa é a solução que se procura, em vez de se vender massivamente a terceiros, como é a solução, digamos, canónica nas entidades financeiras e nos bancos, vendendo a desconto. A ideia é que, dado que estas perdas ou estas imparidades geraram resultados negativos e necessidades de capital que foram supridas pela poupança dos associados, o que queremos é, no seio do grupo, constituir uma área de negócio que nos permite recuperar parte dessas imparidades e, portanto, recuperar parte desse esforço que os associados... Quem é que vai consolidar essa sociedade? É a Associação Mutualista? A ideia é que nós temos um memorando de entendimento e a preparação deste trabalho neste momento em curso. Sem a aprovação dos supervisores, nós não deveremos divulgar, porque, enfim, seria desajustado, mas neste momento consideramos que é possível retirar do ativo do banco sem perda para o banco, deixar no grupo sem onerar a associação mutualista e criar uma área de negócio com soluções de financiamento adequadas que permitam justamente recuperar as mais-valias que quem compra sempre procura e que nós no passado, no seio do próprio grupo, já tivemos entidades que recuperaram créditos nestas condições e imóveis. Queremos replicar isso a outra escala. Isso não vai ter qualquer apoio do Estado? Não, em situação alguma nós não estamos a prever a necessidade de apoio do Estado, nem para a associação, nem para o banco, nem para o veículo. Isto são soluções endógenas, soluções próprias, como sempre aconteceu na nossa história. O Montepio tem a capacidade de encontrar soluções que permitam a resolução destes problemas no seu seio, sem necessidade de apoio ou de intervenção do Estado ou de terceiros. Perguntas sobre o banco. Disse, ou pelo menos um jornal falou da possibilidade de substituir o Presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio, Dr. Carlos Tavares. Confirma? E outra questão que eu queria pôr é se tem algum projeto de venda parcial do banco e da Montepio Seguros.
Relativamente à governance do banco, enfim, caberá ao Conselho que agora vier a ser eleito na Associação Mutualista definir essa situação. O entendimento e portanto não pronunciarei sobre uma situação que vai ter lugar oportunamente. O que posso dizer é que nestas situações deverá haver sempre a continuidade do que está bem, e há áreas a trabalhar muito bem e a fazer um trabalho efetivo e concreto, relevante, e há áreas onde precisamos de desenvolvimento. Depois há pessoas também que, pela sua situação própria, pretendem sair, outros que estarão mais ou menos ajustados. Portanto, haverá também mudança. Teremos continuidade e teremos mudança. Mas não está definido quem é que é sai. algo que a seu tempo é uma questão extremamente relevante, a governance do banco, pela importância do banco no grupo, mas é algo que a seu tempo, naturalmente, o acionista e quem estiver a representar o acionista em função destas eleições terá que ponderar e decidir, e seguramente é uma questão fundamental. Mas não é um momento para fazer comentários sobre essa matéria. E em relação à venda do banco e da Monte dos Seguros? Quanto à venda do banco e dos seguros, na medida em que, como a Maria referiu há pouco, há imparidades substanciais no grupo, no banco 800 milhões e nos seguros também 200 e tal milhões, nós deveremos primeiro tentar recuperar estas imparidades, porque se tivéssemos algum parceiro que entrasse agora Gradaria os capitais. A recuperação das imparidades seria parcialmente tomada por quem entrar. O que seria injusto face ao esforço que os associados fizeram. E teria que vender a valor de mercado e registrar perdas na Associação Mutualista. Essa é uma outra questão extremamente importante, diz muito bem, porque, portanto, mas concluindo o primeiro ponto, nós deveremos primeiro recuperar as imparidades e estamos nesse caminho. Os seguros estão a dar resultados positivos e o banco está no bom caminho já, claramente, e ao cumprir os seus planos de negócio. Recuperadas as imparidades, nós poderemos encarar, quer num caso, quer noutro, parcerias de desenvolvimento. Mas no caso do banco deverá ser necessariamente alguém com a matriz do grupo, a matriz social. Porque se nós entramos com uma lógica privada numa entidade do grupo e não com esta lógica social que a associação e a sua ligação profunda ao banco, 600 mil dos seus clientes são associados, há aqui poderia descaracterizar esta matriz e ser um início de desmutualização, que não se pretende, que não se deve prosseguir, que é um risco enorme para o projeto mutualista. E, portanto, deverá ser sempre alguém da matriz mutualista. Mas não tem um prazo para essa entrada de alguém de matriz deverá mutualista. ser depois da recuperação substancial das imparidades que existem. Depois disso, teremos condições para, se necessário, para um desenvolvimento maior, encarar então parcerias de desenvolvimento. Não necessariamente, mas... Vou fazer duas últimas perguntas, porque o tempo está a acabar. Qual é o papel que reserva para a Fundação Montepio e porquê que reduziu o orçamento para metade no ano da pandemia? É uma delas. E a outra, como é que vê as críticas que têm sido feitas ao facto de acumular o salário com a pensão do banco? Penso que é isto. Ser quadro do banco. Pronto, são as duas minhas últimas perguntas. Quanto à Fundação, a Fundação é... tendo nós, associação, uma natureza também social, podemos interrogar-nos se uma fundação faz sentido numa entidade com esta natureza. Faz. A fundação faz filantropia, a associação tem responsabilidade social interna e externa. E, portanto, continuaremos a ação da fundação nesta filantropia e neste apoio a entidades diversas, enfim, de uma forma muito... Senato... muito discreta, enfim, como é também timbre do próprio Montepio. E temos apoiado muitas causas, muitas entidades no país inteiro, através de uma frota solidária, através de ações de voluntariado,
através do aumento de competências em entidades da economia social, e, portanto, prosseguiremos esses domínios. Interrogamo-nos sobre a possibilidade de trabalhar mais profundamente um domínio só, para ser mais eficaz num determinado Foi por isso que reduziram então o orçamento? Não, reduzimos porque num ano em que apresentámos resultados negativos, e sendo os valores afetos à Fundação decorrentes dos resultados obtidos pela Associação, se a Associação não teve resultados positivos, não por si, mas por efeito da tal imparidade, num ano em que tínhamos resultados negativos e, portanto, não podemos afetar. Fomos ao Fundo de Solidariedade Associativa buscar 500 mil euros para apoiar a comunidade. Pronto, exato. E era o Fundo de Solidariedade Associativa para os próprios associados, porque achámos que devíamos dar continuidade. Mas no ano em que há resultados negativos, não se deve, de facto, privilegiar o exterior, quando para os próprios associados, enfim, estamos num momento de resultados negativos. E, portanto, esta foi a situação. Sempre apoiámos a Fundação e vamos continuar a fazê-lo em função também dos próprios resultados da Associação. Foi esse o quadro. E 500 mil euros não é um valor despiciando. Cada euro do associado é um euro dos associados. E tem que ser muito bem gerido. E, portanto, dizer que 500 mil euros é um valor... enfim, isto corresponde a um esforço. Nós passámos a pagar impostos e, portanto, passámos a contribuir para a comunidade de uma forma que até aí não vínhamos contribuindo e, por isso, tínhamos uma ação social muito intensa própria. Continuámos a fazer essa ação social e a pagar impostos, mas, naturalmente, estamos a contribuir para a comunidade pelas duas vias e temos que ter aqui um equilíbrio que defenda o associado, porque é para isso que existimos, é para defender a comunidade dos associados. Em relação à crítica que se tem feito de ganhar muito e de acumular um salário num lado e do outro, de uma pensão com o salário, o que é que tem? Eu não sabia dessa crítica, mas é interessante a questão. Primeiro, eu ganho o que... Há uma lista que diz que os salários dos administradores são muito altos. Pois, eu sei, mas o que os administradores ganham é o que foi definido pela Comissão de Remunerações e que já ganhavam os meus antecessores. Claro. Não um nem dois. São os valores... São os órgãos próprios. São os valores e são os valores definidos para os órgãos próprios. Globalmente, o que nós devemos dizer é que sem prejuízo de poder haver numa situação ou noutra alguns ajustamentos numa ou noutra entidade do grupo, isso é sempre algo que devemos avaliar, mas nós devemos, em cada setor de atividade em que trabalhamos, também há um mercado dos gestores. E se nós queremos qualidade, e precisamos dessa qualidade, temos que estar ao nível do que se pratica em cada setor. E, portanto, os ordenados, o muito, é função exatamente destas condições. Se nós queremos ter atratividade e competência e qualidade, temos que pagar como para outros recursos em conformidade. Relativamente à minha situação e ao facto de ter, pareceu-me da pergunta, uma pensão e a remuneração, bom... Eu, durante mais de 40 anos, fiz a minha contribuição para ter direito à pensão quando chegasse o momento próprio. E esse momento chegou e, portanto, naturalmente, passei a ter uma retribuição ou uma compensação em conformidade com esses muitos anos de desconto. Além disso, enfim, por a eleição ou escolha dos meus colegas, assumi esta missão. E esta missão, qualquer pessoa que a desempenhe tem direito à remuneração pelo desempenho dessa missão. Agora e no futuro, quem quer que seja. E nós observamos até, em algumas situações, pessoas que têm um vencimento numa entidade e têm um complemento noutra, porque... e, portanto, eu entendo que esta situação é legal,
moralmente parece-me correta e, enfim, observou-se no passado repetidas vezes, justamente porque houve um período de contribuição e venceu um direito. Entretanto, a pessoa continuou a exercer e, por esse exercício, tem direito à remuneração inerente. Claro. É tão só isto. Obrigada, Dr. Virgílio Lima. Agradeço a todos os nossos espectadores e ouvintes que nos acompanham na JTE TV. A todos um bom fim de semana.